Pessoal, começando agora a nova série, agora que a gente tem o retorno das atividades não presenciais, a gente vai fazer uma modalidade um pouco diferente. Agora, uma vez que a gente vai ter uma dinâmica onde não tem mais as aulas presenciais por causa da enquete que a gente fez ali no Classroom. Então, eu vou fazer vídeos curtos para poder auxiliar esse entendimento e ir publicando ao longo ali no canal do YouTube, certo? Então, vou colocar alguma coisa. Associado a isso, para que a gente possa ter mais ou menos uma linha de tempo de trabalho, eu vou colocar alguns desafios para a gente ir resolvendo. Então, aqui no Classroom eu coloquei já um desafio, que é a gente poder fazer a audição de um áudio que está no formato Opus, mas a ideia é que a gente vá ao longo desses vídeos, tanto é que a tarefa está para daqui a quase 2 semanas para a entrega, que a gente vai construindo uma solução aos poucos para poder fazer o entendimento. Então a gente pode ver aqui que quando a gente está falando de sinalização, descrição ou negociação de mídia e escolha de caminho, a gente só está preparando o cenário para de fato a gente fazer a transmissão da mídia. Até o presente momento, o que a gente estudou, a gente não tem a mídia de fato. Ela só vai acontecer aqui depois, quando a gente estiver falando de RTP, que é, no caso, o protocolo utilizado para fazer o transporte de mídia. Sempre ter cuidado com essa expressão transporte, que é uma palavra que às vezes aparece como camada, tanto ali no mundo de telefonia quanto no mundo de redes. Então aqui a palavra vai ser empregada mais para transportar, para portar a mídia de um lado para o outro, e a gente está falando lá de camada 7. Ok? Então aqui eu tenho um cenário onde a gente só tem um stun, a gente tem escolha de caminho, mas as mídias vão ser trafegadas diretamente entre os terminais João e Maria. Caso eu tenha, no caso, o turn, a diferença é que a mídia vai passar no meio do caminho por alguém. Apesar de não estar o turn estar escrito incorretamente, a mídia vai passar ali por entre eles. De qualquer forma, vai sair do João, vai passar por um gateway de mídia e vai ser transportado ali para o seu destino. Em qualquer um dos cenários, o protocolo continua sendo RTP, e a gente vai ver, na verdade, aqui eu abri a RFC, que é 3550, é um protocolo extremamente simples, porque ele é focado para Real-Time Protocol, para aplicações em tempo real. Então, aqui no caso, a gente está falando de um protocolo simples, tanto é que ele gera, inclusive, várias dúvidas, não só pelo seu nome, mas pela sua simplicidade, dá a impressão dele ser um protocolo, inclusive, de camada 6 ou de camada 4, mas na verdade ele é um de camada 7, e a única coisa que a gente tem que entender, antes de mais nada, é que ele é focado para fazer uma entrega, considerando um cenário de melhor esforço. A gente está falando de um IP, muito provavelmente de protocolo DP ali, na camada de transporte. Então, ele tenta fazer, na medida do possível, fazer uma entrega. Então, antes de mais nada, claro, tem que ter um número de sequência para eu poder ter a ordenação. Lembrando que esses protocolos normalmente eles apenas confiam na parte na multiplexação de portas e na questão de detecção de integridade, então ele não está nem preocupado se as camadas inferiores vão ou não vão ajudar na organização, na ordenação dos pacotes, dos frames, dos segmentos. Então esse número de sequência ele vai ajudar justamente a isso, para eu saber, para fazer com que a aplicação possa fazer a reordenação dos segmentos, caso seja necessário. O timestamp, porque a gente está falando de aplicações em tempo real, então essa expressão também é muito delicada de se usar hoje em dia, porque a gente está falando de uma aplicação onde eu tenho uma previsibilidade ou uma certa previsibilidade de entrega, e não sendo atendida essa previsibilidade, ou seja, a informação chegar muito cedo ou muito tarde, eu tenho que tomar uma decisão. E normalmente quando a gente fala de aplicações em tempo real, não tem problema nenhum, a gente está falando de descarte da informação. Então, chama atenção para esse número de sequência para fazer a reordenação, o timestamp para saber se está chegando, porque tem que chegar com cadência. Então, mesmo que se chegue com uma certa latência, chegue com um atraso, se esse atraso for regular, não é tão crítico quanto ter uma variação desses atrasos, que é justamente o jitter. Então, o jitter é muito mais danoso numa aplicação em tempo real, se tratando de mídia em particular, do que a gente ter simplesmente uma latência alta, porém regular. Então, nesse caso, aqui a ideia é justamente ter apenas esses dois números. E uma vez que ele pode transportar várias mídias, é muito comum hoje em dia a gente estar transportando áudio e vídeo, que cada mídia, cada fonte tem uma
uma identificação de sincronização, que é o SSRC, que seria a fonte primária, e ele pode ter algumas mídias associadas, que são o CSRC. Mas o mais comum é que cada mídia tenha o seu SSRC e elas sejam transportadas em separado. A gente está trabalhando por enquanto só telefone IP, então a gente está falando só de áudio, mas se a gente estivesse falando de áudio e vídeo, é bastante comum, não é obrigatório, mas é bastante comum que o áudio passe com um SSRC e o vídeo passe por outro SSRC e eles sejam sincronizados no destino usando o timestamp e o número de sequência, que são informações para poder fazer isso. Então, quem faz tudo é a aplicação. O protocolo apenas se encarrega de transportar de um lado para outro. Se eu pegar, inclusive, um exemplo, eu vou pegar aqui apenas o SDP e o RTP, eu já não preciso mais do SIP, fazer toda a montagem. Hoje, por ser a primeira aula, eu quero fazer apenas uma visão bastante rápida, só de apresentação do protocolo. Então, eu não vou fazer toda a cadeia nos próximos vídeos, eu vou montar do SIP para o SDP, para o RTP e depois para o RTCP, que inclusive ainda não está presente. Então, aqui no caso eu tenho invite, vou mostrar apenas o SDP, e aqui ele faz a oferta dos candidatos, etc. Mas ele também faz, antes de mais nada, nos seus atributos, quais são os tipos de codecs suportados para fazer codificação ou decodificação, mas que ele vai ter suporte. Então podemos ver aqui na primeira linha que a gente está operando com Opus a 48K, 48.000 bits, e usando dois canais. Então ele é o número 96. Cada um dos RTPs vai ter um número de mapeamento, aqui no caso é o número 96. Podemos ver o SPIX a 16K, número 97, o SPIX a 8K, 98. Então essa escolha também dos codecs vai estar associada ao seu número. Então quando aparecer na descrição de mídia, esses números 96, 97, 98, 0, etc., eles vão aparecer logo depois com suas descrições, caso seja necessário. O 0 e o 8, que são GSM micro e GSMA, não tem necessidade porque já estão operando com os valores padrão. E aí eu tenho uma resposta, então eles estão fazendo uma oferta. Aqui podemos ver também, vamos lá, onde é que eu estava? A mídia. Aqui ele também vai oferecer de mídia, estou lendo já que é o final, podemos ver um RTP, um áudio e vídeo profile. Então ele pode operar tanto com áudio e vídeo e ele está apenas negociando, está fazendo uma contra-oferta, no caso já é dos anos OK, do SIP, é uma contra-oferta dos codecs número 96 e 101. No caso do 96 é o Opus, que é o 48, e o 101, que é o DTMF, que é apenas aquele toque do telefone quando a gente está fazendo aquela descagem. Perfeito? Então aqui ele só está fazendo uma contra-oferta, então muito provavelmente eles vão negociar Opus, porque ambos estão falando isso, que é o que fica evidente quando a gente já está falando do RTP. E aqui sim, então o que marca no caso do RTP é que ele pega todas essas informações do que já foi negociado em termos de escolha de codecs no SDP e na escolha de caminhos, mas aqui eu quero falar mais do RTP em si, ou seja, ele não está preocupado por onde ele vai passar, mas o que ele vai transportar. E aqui nós temos o payload, que é o payload Opus, com seu número de sequência. Eu vou avançar ali para vocês verem que os números de sequência, eles vão progredindo. E o timestamp, claro, ele também vai avançando, uma vez que eu estou avançando na mídia. E ali eu mantenho o mesmo SSRC, porque é da máquina... Opa, já avancei aqui. A máquina final 166 para a máquina final 177, que são dois dispositivos que eu tenho aqui em casa. Ele vai manter o mesmo SSRC, como vocês podem ver. O número de sequência ele é progressivo, assim como o timestamp também vai avançando. Normalmente é a cada 20 milissegundos, mas depende muito do codec a codec. Já o retorno, que seria da máquina 177 para 166, vocês podem ver que também ele vai ter o mesmo payload, aqui ele vai usar o mesmo codec, porém o número de sequência, o timestamp também vai ficar variando. Claro, o SSRC é diferente porque é outra mídia. Então, se eu estivesse fazendo uma ligação de áudio e vídeo, provavelmente eu teria 4 SSRCs, áudio e vídeo de ida e áudio e vídeo de volta, cada um com seu próprio número de sequência, mas o timestamp que é o que seria usado para fazer a sincronização. Aqui no caso a gente consegue ter mais informações, não vamos nos aprofundar agora,
mas só para ter clareza de que a gente consegue tanto ver esses valores, esses números de sequência progredindo, os seus deltas, o seu jitter, que é uma coisa que a gente vai analisar mais à frente, e também a questão do reverso, que seria da 177 para 166, são os dois. Claro, a gente pode ver, como eu estou trabalhando em rede local, apesar de ter esses picos, há bastante regularidade nos gráficos, então ele só tem a transmissão, silêncio, né, que é a parte da montagem, ele envia e fica fazendo isso de uma forma bastante cadenciada, que é o meu cenário. Então, por enquanto, o que a gente tem é justamente isso. Nós temos dois SSRCs, os dois operando no Opus. Deixa eu voltar aqui para cá, porque ambos fizeram uma oferta, no número 96, ele também retornou com 96, de que vai ser o Opus. E esse número 96, também vamos ver à frente, que esses números também têm uns números de mapeamento registrados pela IANA, para que a gente não precise o tempo todo ficar discriminando. Tanto é que, deixa eu voltar aqui mais uma vez, tanto é que se eu colocar o número 0 e o número 8, eu já sei de antemão que são o G711, padrão micro e padrão A, ou eu posso discriminá-los um pouco mais. É isso.